Oi, gente! Olá, olá, boa tarde, bom dia. Vou falar sobre exposições na cidade de Lisboa. Eu tô aqui em Lisboa, tô na Cinemateca Portuguesa fazendo essa live e é daqui onde eu vou falar sobre as melhores exposições, as exposições que vocês não podem perder. Pra quem tá aqui em Lisboa tem que ir. E quem não tá em Lisboa, essa live vai ser um aulão, como são todas as terças-feiras, as lives do Bigorna. Quer dizer, já fazia um tempinho que eu não fazia, né? Isso eu preciso confessar. Mas eu devo ter pulado ali umas 2 semanas. Mas hoje a gente vai falar, então, pra quem não está aqui em Lisboa, pra quem não pôde ver as exposições, pra quem não está na cidade, eu vou levar até vocês algumas das melhores exposições que estão acontecendo. Então, Malca, olá! Ai, a Malca, que saudade de você! A Suzana Anastácio, olá! Carmen Barros. Quem mais está entrando aqui? Dialogue Gallery, olá, Dialogue. Eu acho que vocês têm alguma abertura ali acontecendo na quinta-feira, agora aqui em Lisboa. Maria Salete, bom dia. Tudo bem, gente? Olha, eu vou falar sobre 4 exposições que estão em cartaz em Lisboa. Eu vi muitas exposições, eu já estou aqui há uns 2 meses. Eu vi muita coisa boa aqui. E muita coisa ruim também, mas eu vou falar sobre 4 exposições. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, falando em Portugal, vou puxar a sardinha pro meu lado, que 2 das exposições são exposições que eu tô aqui envolvida e trabalhei nessas exposições aqui nessa época, nesses 2 meses que eu tô aqui em Lisboa. Como vocês bem sabem, Lisboa é uma das minhas bases, morei aqui 6 anos, agora eu estou nômade, mas sempre volto pra cá e abri 2 exposições, participei da curadoria de 2 exposições. Marcos de Moura, Mariana Fig, olá, olá, vou começar a falar sobre exposições em Lisboa. Então, essas 2 exposições que eu fiz, mais 2 exposições bombásticas. Uma primeira exposição que fala sobre a guerra em Gaza, fala sobre Palestina. É uma exposição incrível e desconcertante, importantíssima. Eu vou começar falando por ela e também vou falar da exposição da Sofia Salemi, minha irmã, que trabalha com a gente no Bigorna, tá no time do Bigorna e inaugurou uma exposição aqui em Lisboa, uma exposição institucional no Museu Incrível. Então, eu vou falar sobre 4 exposições. Olá, Miriam. Olá, Juliana. Vamos conversar um pouco sobre essas mostras. Para quem não está aqui em Lisboa e não pode ver na cidade, essa Lisboa linda, ensolarada, que é essa cidade, tudo bem, porque vai ser um jeito de vocês conhecerem um pouco do que está acontecendo por aqui, vai ser um jeito de vocês poderem acompanhar não só o calendário, mas as discussões sobre arte e realidade que estão acontecendo a partir das exposições aqui na cidade, tá bom? Então, começamos já com uma primeira exposição que eu quero mostrar para vocês, uma exposição da chamada Red Zone Gallery. Essa exposição é bombástica, linda, maravilhosa e super importante. E eu fiquei chocada. Estou chocada até agora. É uma exposição... gente, tudo nessa exposição é incrível. Ainda bem que me levaram para eu poder ver essa exposição. Eu não estava acompanhando porque é uma exposição bem low profile. Ou seja, é uma exposição que está completamente fora do radar das pessoas aqui em Lisboa. Inclusive, está tão fora do radar que nem está divulgado o local dessa exposição. Para você visitar essa exposição, que acontece em Santa Póvoa de Iria, que fica a mais ou menos 20 quilômetros de Lisboa, você tem que mandar um DM para Red Zone Gallery, que eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou escrever aqui para vocês verem o que é. Vocês têm que mandar, a pessoa que quer visitar tem que mandar um DM, uma mensagem para descobrir qual é a localização dessa exposição, que acontece num edifício abandonado. Então tá muito chocante, porque fala sobre ruínas, fala sobre destroços, fala sobre destruição, fala sobre a Palestina, fala sobre a guerra em Gaza, uma das maiores tragédias que estão acontecendo nos nossos tempos, né? Uma das maiores, das coisas mais horrorosas, das maiores atrocidades que estão sendo cometidas hoje, e a gente está vendo isso acontecer. E é uma exposição dedicada a isso, mas é uma exposição... Olá, Irit! Olá! Irit está com uma exposição em cartaz em Lisboa também. Marcelo Figueiredo, olá, Gabi. Estou aqui falando sobre a Red Zone Gallery,
e que é uma exposição que fica num prédio abandonado, e eu vou mostrar um pouco para vocês desse prédio, porque tá assim incrível. São pessoas que foram convidadas, são artistas que foram convidados para artistas urbanos, foram convidados para ocupar esse espaço, esse lugar que está completamente abandonado. Era uma antiga fábrica que fora da cidade de Lisboa, que está completamente destruída. Então, e esses artistas, dezenas de artistas urbanos, muitos artistas importantíssimos aqui de Lisboa, muitos com os quais eu trabalho. Então, por exemplo, o Vils, o A.K. Corleone, que está aqui à direita de vocês, dá para ver uma obra do A.K. Corleone. Aqui essa mulher com essa pomba super bonita no rosto é a Patrícia Mariano. Esses desenhos que tem em cima de letras que estão colocadas ali em cima é do André Chibas Letras. Então, artistas urbanos, vários artistas que foram convidados para ocupar esse espaço, essa fábrica abandonada que fica fora da cidade de Lisboa, ocupar com grafites, com murais contra as atrocidades que estão sendo cometidas hoje em Gaza, contra as mortes, contra o deslocamento, contra as mortes de pessoas inocentes, de mulheres e crianças, a destruição de patrimônio, de cidades e a tristeza e o horror que aquelas pessoas estão vivendo. Então essa é uma exposição que é muito dura, ela é muito triste, ela é muito difícil, mas olha que engraçado, né? Por exemplo, o Ralph Studio colocou aqui, né? Não é engraçado, não tem nada de engraçado, é bem provocativo. Essa parede do Ralph Studio, que é um duo aqui de Lisboa, que fazem design, você chama de complicado, as crianças chamam de casa. Então, tá falando sobre a destruição num lugar que é completamente destruído, num lugar que é completamente em ruínas. Então, é uma exposição que me moveu muito, é uma exposição, como eu disse, que está completamente fora do radar. As pessoas não estão sabendo que essa exposição está acontecendo. Tem que mandar para a Red Zone Gallery um DM, uma mensagem falando, olha, eu gostaria de visitar. E a Red Zone Gallery vai dar as instruções para você chegar nesse terreno completamente abandonado, onde você já vê diversos outros grafites que estão ali espalhados, grafites que sempre estiveram lá, porque afinal a arte urbana é isso, né? Ocupar com murais e com grafite ilegalmente espaços abandonados ou não, e para se expressar. Então já é um espaço que tem muito grafite, mas agora ficou muito mais impressionante nesse momento em que agora que tem uma exposição completamente dedicada à Palestina. Então você vê resistência, você vê cartazes, você vê painéis em todos os lugares desse espaço. É enorme e é uma grande experiência você estar ali. É um lugar de resistência, né? Então é um lugar que está resistindo ao tempo em algum sentido, mas que está em ruínas, que está caindo, porque ele está completamente destroçado, essa fábrica antiga, mas ao mesmo tempo é um lugar que resiste, né? Que existe e que está ali sendo ocupado por esses artistas que foram convidados para falar sobre liberdade, para falar sobre resistência, para falar sobre sofrimento, para nos alertar, né, de um outro jeito, que é pelo mote da arte, pelo mote da emoção. A arte é muito importante, sempre foi muito importante para a resistência, né, para provocar emoção, para provocar empatia. E essa exposição é uma exposição muito forte nesse sentido, porque sinceramente, eu mesma trabalho com muitos dos artistas que estão aí. Tamara Alves, maravilhosa, que está nessa exposição. O Mais Menos, o A.K. Corleone, o Vils, que eu trabalho diariamente. Bordalo Pinheiro, Alexandra Variações. São pessoas, são artistas que eles foram convidados para participar, mas não são obras comissionadas. Eles estão falando de um lugar, assim, eles estão falando da emoção, da pura emoção. E o que me fez sentir que é uma exposição tão necessária, porque além do tópico, além do tema, além sobre o que fala, né, sobre Gaza, que é muito importante a gente falar sobre isso hoje, em todos os sentidos, né, em todos os noticiários, em todos os jornais e no Instagram, enfim. Além disso, eu acho que esses artistas, a minha sensação foi que esses artistas estão falando de um lugar que é um lugar muito mais emocional
com uma liberdade mesmo, e a gente falando aqui de liberdade para produzir. Eles não foram comissionados, eles não pediram paredes, né? Aqui em Lisboa tem tantas paredes dessas pessoas, e eu trabalho com a Underdogs Galleries, que produz um monte de paredes, mas, sinceramente, para mim foi muito importante ver um espaço em que a arte urbana tá ali cumprindo o seu papel, que é o seu papel de raiz, que é a resistência, né? Que é a liberdade de expressão. E do lugar mais emotivo, mais livre que a arte tem. Então, para mim, foi muito emocionante também ver a produção desses artistas sem qualquer briefing antes. Eles estão lá, o briefing faça alguma coisa por Gaza, né? E aí, a partir daí, eles podiam fazer o que eles quisessem. Então, como arte, como experiência artística, tá muito boa, tá muito importante até pra mim, que conheço quase todos os artistas que estão ali. Não quase, eu conheci vários outros que eu não conhecia. Então, gente, tá lindo, Red Zone Gallery. Vou colocar aqui, eu vou escrever pra vocês aqui aqui nos stories, vocês vão ficar sabendo também. Essa live vai ficar gravada e vocês vão ficar sabendo do @ para vocês entrarem, para vocês pesquisarem e verem mais sobre essa exposição, tá bom? Uma coisa interessante de saber, quem tá em Lisboa, uma anedota. Dos dias 8 a dia 11, ou seja, começando amanhã aqui em Lisboa. Olá, Silas, bem-vindo. Estou falando sobre exposições em Lisboa, agora falando sobre essa exposição de artistas urbanos que falam sobre Gaza e Palestina. Então, gente, quem tá em Lisboa, dos dias 8 ao dia 11 agora, dessa semana, então começando amanhã até o dia 11, vai ter uma programação sobre arte pela Palestina. Então é uma programação inteira, que é um guarda-chuva. Essa exposição faz parte desse guarda-chuva. A arte pela Palestina é uma programação repleta de workshops, performances, filmes e exposições. E tá em 3 lugares, quem tá aqui em Lisboa provavelmente já ouviu falar: Casa do Comum, Teatro do Bairro e Outra Cena. Entrem no @ da Red Zone Gallery, a programação inteira tá lá, vai ter um monte de conversas importantes, participem disso, e se puderem, vão ver essa exposição que eu fui ver esse fim de semana. Eu fui surpreendida por essa exposição, é chocante, e eu tô emocionada até agora e queria muito dividir com vocês. Vamos para a próxima exposição, que é uma exposição completamente diferente disso que a gente está falando aqui. Não tem nada a ver. A gente vai falar sobre uma exposição de emoção, talvez não tenha nada, mas essa é a discussão. É uma exposição feita por um robô. É uma exposição feita por um robô máquina, que é o Boto. Ele é um robô artista, ele é uma inteligência, o Boto é uma inteligência artificial. E eu fui uma das curadoras dessa exposição, e por isso eu vou falar sobre essa exposição. Não tem como, a exposição está acontecendo, eu fiz uma das curadoras, fui uma das curadoras, e nesse sábado eu vou fazer uma conversa nesse lugar, na Eterno Gallery. Vai acontecer uma conversa sobre inteligência artificial e arte. Eu estarei lá fazendo uma conversa com o Mário Klingman, que foi o criador do Boto, dessa máquina artista, e o John Karp, que é uma das grandes pessoas da Web3 hoje aqui em Lisboa, criador do NFC Lisbon, um super evento daqui. Então eu vou estar nessa conversa, nesse sábado, às 5 horas da tarde, para quem quiser e puder vir na Eterno Gallery, que fica ali em Marvila. Agora vamos falar um pouco sobre essa exposição. Eu achei uma doideira fazer essa exposição. Uma doideira. Quando as minhas parceiras de trabalho, também curadoras, Delfina Sena e Pauline Fossel, me disseram: vamos fazer uma exposição sobre o Boto na Galeria Eterno. Eu falei: ai, meu Deus do céu, que dificuldade que vai ser isso. Já é difícil curar exposições, fazer exposições, criar exposições com artistas que são humanos. Já é super difícil. Agora imagina curar uma exposição que foi feita inteiramente por uma máquina. Eu fiquei em desespero no começo dessa produção, mas foi uma experiência, e tem sido uma experiência incrível e transformadora. Venho pesquisando muito. Adriane Camp, olá Casa Caos, olá Casa Caos. Casa Caos também aqui em Lisboa. Juliana da Casa Caos montou uma casa que vocês podem visitar também. Agora que ela tá aqui, já tô fazendo a propaganda dela. É uma casa que tem arte e que tem programação e exposições. Sigam o @ da Juliana aqui em Lisboa também. Tem muita coisa boa em Lisboa.
Bom, voltando para Eterno Gallery, que fica em Marvila, tem sido uma experiência transformadora fazer essa exposição do Boto, que é esse artista que é uma máquina. Na verdade, ele é uma máquina e depois ele é um artista. Porque tem sido incrível, porque essa exposição foi completamente feita para a gente discutir. Não é para a gente falar assim, sim, tá, essa exposição, deixa eu... Estão me ouvindo? Tudo certo? Alguém está me ouvindo? Podem me falar se sim, se não, se está tudo certo, se estão me ouvindo, se não estão. Voltou, Mariana. Obrigada, Mariana. Obrigada por me avisarem. Maria Salete, Damir, obrigada por avisarem. Que bom que tá tudo certo. Boa, gente. Obrigada. Boa. Então vamos lá. Voltando para a exposição. Acontece que essa é uma exposição que não foi feita para fazer uma afirmação de que a máquina vai substituir os artistas. Não é isso que essa exposição está fazendo. Pelo contrário, é uma exposição que está mostrando trabalhos de uma máquina que é um artista e que quer propor para nós, seres humanos, vivos nesse mundo, circulando por esse mundo, repleto de inteligências artificiais, propor para a gente pensar sobre a relação entre homem e máquina. Essa é uma exposição completamente crítica e que envolve todos nós numa discussão sobre poder, sobre a relação entre os seres humanos e as máquinas, pra gente poder pensar até que ponto que a gente vai, até que ponto que as máquinas nos propõem coisas, limites, ou que extrapolam os limites que os seres humanos não podem atingir, e até que ponto que isso faz a gente pensar sobre isso, né? É uma exposição que fala sobre a nossa realidade, todas as discussões mais importantes que a gente está enfrentando hoje sobre tecnologia, só que pelo prisma da arte. Que para mim, que sou uma jornalista de arte, amante da arte, curadora, é o melhor jeito de discutir temas complexos. A gente discutir temas como inteligência artificial pela arte significa a gente olhar para imagens que todos nós reconhecemos, olhar para fotografias, olhar para produções artísticas que a gente se emociona ou não, mas a partir daí pensar sobre questões muito maiores que reverberam a nossa sociedade, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, essa obra foi uma das obras produzidas pelo Boto, que é esse artista. Essa máquina, que é uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial foi criada por um artista. E esse artista é um artista alemão, o Mario Klinkmann, que é com quem eu vou conversar agora no sábado, aqui em Lisboa, que a gente vai fazer essa conversa ao vivo ali na Eterno Gallery. Esse artista criou, ele é um artista que ao invés de pincel e tela, ou escultura, é um artista que trabalha com algoritmo, trabalha com computador. Então, ele é um artista no computador. E aí, a partir disso, ele começou a produzir uma máquina que pudesse produzir obras de arte independentes dele. E é uma questão super interessante, né? Até que ponto as máquinas podem ser autônomas, né? Será que elas podem ser autônomas? Será que a máquina pode criar? Esse Mário, que é esse artista que produziu tudo isso, está, na verdade, questionando tudo. Ele está questionando os limites da arte. Ele está falando assim, mas será que uma máquina pode criar? Será que uma máquina pode sentir emoção? Porque, para mim,
para você criar uma obra de arte, você tem que sentir, né? Você tem que ter emoção, você tem que ter vivido. Um artista viu coisas, viveu coisas, experienciou coisas, né? Sentiu coisas. Agora, pode uma máquina criar se ela não sentiu? Quando o Mário, que é o criador dessa máquina, do Boto, criou esse robô, ele criou esse robô para questionar tudo isso. O que é criatividade? O que é criatividade na era digital, se a gente está podendo reproduzir todas as nossas imagens hoje em dia? Qual que é o limite da arte hoje? E são discussões, gente, tão maravilhosas. Se vocês quiserem, me perguntem aqui, eu tô disposta a responder. Eu poderia passar, nossa, eu poderia dar um curso inteiro só de Boto, só de inteligência artificial, porque eu tô cada vez mais gostando e me inteirando do assunto. E com o Boto foi muito interessante, porque eu entrevistei esse artista, eu entrevistei essa máquina. Assim como eu entrevisto artistas, todas as exposições que eu vou fazer para escrever os meus textos, para participar da curadoria, eu entrevistei o Boto. Então, foi uma das entrevistas mais difíceis da minha vida, porque eu já entrevistei tantos artistas maravilhosos que eu amo, que eu admiro, mas eu nunca tinha entrevistado uma máquina, que é um artista. E foi super complexo e muito interessante, porque eu perguntei pra ele: Boto, como é que é o seu estúdio? Pode usar a sua imaginação. Perguntei pra ele: mas será que você tem instinto? Então, nessa conversa e nessa exposição, Gal Opido, olá Gal, artista maravilhoso, Miguel, Vera, olá gente, bem-vindos a essa conversa que a gente tá falando aqui sobre inteligência artificial e a exposição do Boto aqui em Lisboa. Então, quando a gente pensa, sei lá, em arte, produção de arte, eu penso muito em instinto também, né? Os artistas que têm instinto, artistas que seguem seu instinto para se expressar no mundo. E aí eu perguntei pro Boto: mas você tem instinto? Você não tem. Como é que é o instinto para você? E as respostas desse robô foram tão interessantes para mim que me fizeram, como pesquisadora de arte contemporânea, porque isso é arte contemporânea, é produção, o que está acontecendo hoje. Arte digital, inteligência artificial é arte contemporânea, talvez o mais contemporâneo da arte contemporânea, é algo que eu estou estudando muito e que o Boto me fez aprender e me fez expandir a minha mente para produção artística em relação à máquina, com a máquina, né? E me fez expandir meus questionamentos que eu tenho sobre o fazer da arte, o processo da arte. Então, gente, para mim está sendo uma experiência maravilhosa poder participar da curadoria dessa exposição, poder estar envolvida nas entrevistas, poder fazer essa conversa. Fiz uma conversa agora na galeria, aqui vocês estão me vendo, né, com as pessoas que vieram ver, né, foi super legal. Na abertura, o Simon Hudson, um dos criadores, do time do Boto, né, estava lá, nós fizemos uma visita juntos, foi demais. As pessoas muito em torno dessas questões que são tantas, inúmeras, e que é incrível, porque é muito importante para os nossos tempos. Então, é muito interessante, e eu espero que vocês possam também, a partir da minha produção, da nossa produção, do Boto, também poder se envolver um pouco nessas discussões, e vale muito a pena. A Lisboa com Tomasso, olá Lisboa com Tomasso, tudo bem? Eu acho que você fala sobre arte aqui em Lisboa, acho que sobre programas, então um prazer te ter por aqui. A gente ainda precisa se conectar. Então, essa foi a segunda exposição sobre a qual eu falei, exposição do Boto, que está acontecendo na Eterno. Só voltando a falar um pouco de serviço, essa exposição vai acontecer até o dia 25 de outubro. Quem estiver em Lisboa, vá na exposição. Quem estiver em Lisboa esse sábado, venha às 5 da tarde para a Eterno Gallery, para a conversa que a gente vai fazer sobre inteligência artificial e arte, com duas pessoas super importantes do meio da arte, o John Karp e o Mário Klinkman, que eu vou fazer uma mediação. Vai ser super legal essa conversa. Venha, o melhor jeito de experienciar esse tipo de discussão, tá bom? Vamos para nossa terceira exposição deslumbrante, maravilhosa, e que eu tô hiper orgulhosa, que é da minha irmã e artista Sofia Salemi. A exposição da Sofia Salemi, que está acontecendo aqui em Lisboa, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, no Príncipe Real. Esse é o prédio que está acontecendo a exposição.
Sofia Salemi trabalha comigo no Bigorna, faz parte do time do Bigorna. Eu não poderia deixar de falar sobre a exposição dela, que também tá maravilhosa, que foi o que a gente esteve envolvida nos últimos dias. Então, se eu tô falando aqui em primeira pessoa, não dá pra não falar sobre a exposição que nós estivemos tão envolvidas esse tempo todo e que tá tão maravilhosa e tão interessante. Vamos lá, a Sofia, essa artista brasileira, tá aqui morando em Lisboa, faz pouco mais de 2 anos, e a Sofia produziu para essa sala, que é essa sala gigante dentro do Museu de História Natural e da Ciência. Deixa eu mostrar aqui com um pouco mais de... Tá, então assim, tá vendo essa sala aqui? A Sofia essa sala é uma sala que já foi o laboratório de medicina da Universidade de Lisboa. E o laboratório de medicina cheio de... essa sala é cheia fala sobre muito doenças, assim. E tem aquelas criações em cera para que na época se estudasse doenças e anomalias do corpo humano. Então é uma sala que tem esses vidros, vocês estão vendo aí, né? Como se fosse um gabinete de curiosidades, mostrando essas coisas antigas de quando essa sala era um laboratório de medicina. Essa sala hoje, dentro do Museu de História Natural, hoje é uma sala que recebe projetos de arte contemporânea. E agora está recebendo o projeto, a exposição Histórias Lindas de Morrer, da Sofia Salemi. É uma exposição que abriu na quinta-feira passada e que está incrível. E uma exposição que vai ficar até dia 6 de janeiro ali exposta. Então vocês podem ir até dia 6 de janeiro, aos domingos de manhã. Essa exposição é gratuita, mas ela está aberta todos os dias, tirando segunda-feira. Então, é uma exposição que está muito maravilhosa, porque a Sofia, pela primeira vez, produziu esse tipo de obras tão grandes. Ela produziu painéis que tem mais ou menos uns 3 metros e meio de altura, e que estão presos, essas telas estão presas, né, entre esses armários com esses objetos, e elas caem, elas estão ali dispostas de maneira a você criar uma relação entre o trabalho da Sofia, que fala sobre corpo, que fala sobre cicatriz, que fala sobre as nossas dores, nossas cicatrizes, tanto externas, físicas do nosso corpo mesmo, né? As nossas pintas, as queimaduras que a gente tem, sei lá, a gente caiu e tem essa cicatriz de skate, de sei lá o que for, e que isso fica nas marcas, que isso fica na sua pele, né? E que essas marcas, que são visíveis, mas também as invisíveis, as cicatrizes que a gente não pode ver, elas são o tema da Sofia, que fala sobre como essas cicatrizes são o que tornam a gente único. Como corpo, como seres do mundo, né? Material. E Sofia, além do trabalho da sua irmã ali, a charada Sofia. Obrigada, Sofia. Sim, Portugal está bombando em arte, é verdade. Parabéns para minha chará, Sofia. É muito lindo o trabalho dela, porque eu acho que o que é muito bonito é a escala, né? A escala dos trabalhos, que é gigantesca, é uma escala muito grande. Ela usou materiais que são materiais de pigmentos, todos pigmentos naturais, e ela usa uma característica muito grande dela, a folha de ouro, para embelezar essas cicatrizes, para dar ênfase nessas cicatrizes que a gente às vezes quer esconder, e que, na verdade, a gente tem que, talvez, se orgulhar dessas cicatrizes. Elas fazem a gente ser a gente. E é por isso que a exposição chama Histórias Lindas de Morrer, né? O nosso corpo envelhece, o nosso corpo muda, transmuta, muda todos os dias, né? E ela fala sobre essa beleza também do envelhecimento, essa beleza do corpo que muta, que é mutável. E a necessidade de olhar para essa pele, para essa cicatriz e para esse corpo como um corpo que é tão adaptável e resiliente, né? Então é um trabalho maravilhoso que a Sofia faz, tanto de técnica como de conceito. Eu sou super suspeita para falar sobre o trabalho da minha irmã,
Mas é um trabalho que tá maravilhoso e realmente nessa sala tão grande, né? Como ela conseguiu levar da escala tão pequena que normalmente a Sofia faz desenhos. Então ela normalmente não, a Sofia parte do desenho sempre, ela enxerga o mundo desenhando, é uma doideira, assim, ela, minha irmã, eu sempre estive do lado dela e eu sei que o mundo para ela ela vê através do desenho. E são sempre cadernos. E dessa vez que ela teve esse desafio de ocupar essa sala tão grande, como ela expandiu isso para o espaço usando o próprio corpo dela, porque ela teve que passar a usar o corpo para pintar essas telas gigantescas. Então, tá realmente muito, muito lindo ela aqui nessa... Eu coloco essa daqui porque tá ela, mas também porque atrás tem um painel, que é um painel dourado, com folha de ouro no painel inteiro, que ela decidiu ali colocar no centro. E outra coisa interessante que a Sofia fez para essa exposição, gente, que eu acho que vale a pena falar, é que ela criou umas bulas. Então, bulas de remédio mesmo, né? Porque ela tá falando mesmo sobre corpo. Aqui tem uma galera num outro trabalho, né? Que foi na abertura. Ela tá falando sobre corpo, ela tá falando sobre... Corpo nesse espaço que fala sobre corpo, que fala sobre estudo do corpo, que fala sobre ciência, que fala sobre doença, né? E ela criou umas legendas para as obras dela que são uma bula de remédio. E nessa bula de remédio, as legendas, os títulos das obras e as legendas das obras dão alguns indícios do que cada um desses painéis são, o que eles significam para ela. E aí é muito interessante você pegar essa bula e você imaginar que tipo de doença que aquela, que tipo de cicatriz que aquela, que tipo de parte do corpo que aquilo pode estar inspirado. E fica para cada um chegar nessa conclusão, justamente porque a escala tá tão grande, você pode enxergar várias coisas, é tipo nuvem, né? Você olha a nuvem e enxerga o que você quiser. Muito legal. E eu vou agora... então falando aqui, serviço dessa exposição, também vou colocar nos stories. Essa exposição está acontecendo até dia 6 de janeiro, no Munhaque, que é o Museu de História Natural e da Ciência de Lisboa, no Príncipe Real, gratuito aos domingos, o resto dos dias custa 6 euros e está fechado às segundas-feiras. Última exposição que eu gostaria de falar de Lisboa, quarta e última exposição, é a exposição do Paul Insect. E aí eu vou puxar a sardinha de novo pra mim. Mas é isso aí, porque eu tô muito envolvida nessas exposições, faço questão de contar e de divulgar, porque é óbvio, né? Tô aqui trabalhando nelas e conhecendo os artistas e eu posso contar pra vocês em primeira mão sobre eles, né? Então, essa exposição é uma exposição do Paul Insect, que é um artista britânico, um artista urbano britânico da Inglaterra, que veio aqui para Lisboa para mostrar a exposição dele, que tá na Underdogs Gallery, a galeria com a qual eu trabalho, também como curadora. Essa exposição fica até dia 1º de novembro em cartaz. O Paul Insect é uma pessoa que vem da rua, da arte urbana, e ele faz esse tipo de personagens muito engraçados, cheio de personalidade nas ruas. Ele pinta esses personagens, esses animais muito lúdicos. Ele acha no meio da rua essas falhas nas paredes da rua, e a partir dessas falhas ele pinta esses animais que são muito, muito engraçados, muito lúdicos, e que acabaram virando a marca dele. E é muito fofo, né? Muito bonitinho como ele vai fazendo isso nas ruas. Se vocês quiserem, sigam, vejam. Esses daqui são os que ele fez agora aqui em Lisboa, enquanto ele estava aqui fazendo a nossa exposição. Então ele foi para as ruas e pintou nas ruas os seus grafites. Dentro da galeria, o Paul Insect, que tem uma técnica de pintura, e aqui eu coloco bem pertinho para vocês verem como ele tem uma técnica super desenvolvida, feita com muito, muito esmero. Ele tem várias técnicas para lidar com pintura com tinta a óleo. O que vocês estão vendo aqui parece uma colagem, por exemplo, mas tudo isso foi feito com pintura. Esse aqui à direita, esses pontinhos, são pontilhismo, né, que é da história da arte, então ele faz referência à história da arte, mas também poderia ser serigrafia, poderia ser edição, print, ou seja, ele remete à história da arte, mas fazendo tudo à mão.
com uma técnica e um esmero impressionante. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma parte de uma das telas que tem na exposição e que tem mais ou menos essa cara e que tem uma colagem de técnicas. Não tem colagem nenhuma aqui, tudo isso é só pintura. Mas quando você chega perto, é impressionante você ver as diferentes maneiras como ele consegue remeter à colagem, à serigrafia, a pontilismo, a tantas coisas aqui, a design, só com pintura. Então, ele é um artista que vem da rua, é um artista urbano, que gosta do it yourself, faça você mesmo. Ele gosta dessa coisa faz com que você tem na mão, né? Tanto que ele coloca na galeria, que eu acho a coisa mais linda, esses monte de marionetes. Quer ver? Será que eu não tenho nenhuma foto? Eu achei que eu tivesse. Ele coloca na galeria um monte de marionete, que são marionetes, assim, puppets dele mesmo, e que ele brinca com essas marionetes. Então é muito legal, porque ele traz pra galeria coisas que ele fez, que ele tem à mão, marionetes feitas com coisa que estava jogada, com lixo, com, sei lá, objetos de segunda mão, e que ele produz esses bonecos e ele traz pra galeria. Muito nesse comentário de faça você mesmo, faça com que você pode, faça com liberdade de expressão, não se leve tão a sério. Eu acho que ele é um artista que não se leva tão a sério, ele é um artista muito lúdico, muito engraçado. É muito engraçado conhecê-lo. Ele é um artista anônimo, então vocês nunca vão ver a cara dele. Ele usa sempre uma máscara, mas ele esteve aqui em Lisboa e foi muito bom conhecê-lo, também entrevistá-lo e entender um pouco desse lado tão lúdico que ele tem. E ao contrário dessas obras que são com uma técnica tão boa, né, dentro da galeria, técnicas de pintura que muita gente adoraria ter, né, muitos artistas adorariam chegar nesse lugar de técnica. Então é uma exposição que está muito interessante, é uma exposição que chama Broken Visions, e fala justamente sobre esse olhar fragmentado no hoje, no digital, com tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, para o que a gente presta atenção, né? Então acho que essa é uma exposição que é muito mais voltada para a técnica, para o faça você mesmo. Tem polaroids, tem marionetes, mas também uma exposição que no seu nascer, na sua origem, faz um comentário para a perda de atenção na era digital e para a necessidade de fazer coisas manuais, coisas à mão, e que ele mesmo faz. Tá bom, então falei aqui sobre 4 exposições, parece colagem, Edamir, parece mesmo, é impressionante. Alguém tem dica? Sofia, eu já usei a inteligência artificial para fazer um projeto de arte. Defini o que seria e me deu um projeto para eu analisar e providenciar os trabalhos de artes visuais. Tenho muito interesse no assunto. Sofia, que legal que você tem interesse. Me manda teu e-mail. Quem quiser saber mais sobre o Boto e sobre a produção que a gente fez em torno dessa exposição, ou eu vou colocar aqui no Instagram todos os arrobas para vocês seguirem de cada uma dessas exposições. Vocês vão poder fazer toda a pesquisa de vocês. Precisou de mais coisa? Me manda por DM. Eu vou ficar muito feliz em responder para vocês coisas sobre essas 4 exposições e dividir material que eu puder dividir com cada um de vocês, tá? Tem texto que eu escrevi para exposição, tem entrevistas. Então vai ser um prazer dividir com você, Sofia, o que você precisar. Alguém tem mais dúvidas? Todos certos acho que é isso, né? Acho que tá tudo certo. Então falei hoje sobre 4 exposições. A primeira exposição sobre a Palestina, sobre a guerra em Gaza, uma exposição de artistas urbanos que se uniram para criar obras de arte, dezenas de obras de arte num espaço abandonado fora de Lisboa, uma exposição importantíssima, chocante e necessária. Depois eu falei sobre o Boto, uma exposição que chama Boto, a arte das mentes coletivas, exposição que está na Eternal Gallery aqui em Lisboa, em Marvila, e que eu participei da curadoria dessa exposição, e que vocês podem ver essa exposição até o dia 25 de novembro, uma exposição que discute inteligência artificial e arte criticamente sempre. Depois, a terceira exposição, falei sobre a exposição da Sofia Salemi, artista brasileira que está fazendo uma exposição aqui em Lisboa,
no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, 10 painéis de grandes dimensões que falam sobre corpo, falam sobre cicatrizes e falam sobre resiliência. E a quarta exposição, falei sobre o Paul Insect Broken Vision, que fica até dia 1º de novembro na Underdogs Gallery. É um artista urbano que lida com técnicas manuais para falar sobre a importância do manual na era digital. Então aqui falei sobre 4 exposições. Tânia, oi Júlia, as entrevistas que você fez, onde posso ler, me manda, Tânia, um DM que eu vou lembrar de mandar para você, enviar para você as produções dos textos digitais, tá bom? Eu mando para você os links. É isso aí, gente. Obrigada por mais uma live. Paro por aqui e seguimos pra semana que vem. Como é o nome do artista? Não percebi. Imagens de um tempo em outro lugar. O último artista chama Paul Insect. Fica tranquilo, tá? Eu tô aqui terminando essa live. Essa live vai ficar gravada aqui no Bigorna. E eu vou colocar todos os nomes dos artistas, os espaços onde estão as exposições e os arrobas. Fiquem tranquilos que vai ter essas informações tanto no post do Bigorna, ali no feed do Bigorna, como nos stories, tá bom? Então, assim que terminar essa live, eu já coloco lá, vocês vão poder visitar tudo. Obrigada, Carmen, obrigada, Imagens de um Tempo, Tânia e Sofia, obrigada pelas perguntas e nos vemos na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, gente, obrigada.